Bom dia, pessoas lindas no meu coração. Um povo lindo. Essa é uma live especial para o Congresso FAE, que significa Federação. Não, peraí. Deixa eu ver o que significa, esqueci. Arumanda chamou, eu virei orixá, cavaleiro de Oxalá. Federação de Artes Esotéricas, que me convidaram, uma galera de Portugal e por aí vai, aí tá rolando lá no grupo deles. Esse era para eu ter apresentado no domingo, mas eu não tinha percebido que era domingo de carnaval, então assim, eu estava lá no bloquinho, né? Então, carnaval eu não perco nunca, minha festa favorita. Aí acabou, né, que tive que adiar essa palestra para hoje. Hoje é um dia bom, né? Tá sendo um pouquinho mais cedo, porque a galera lá da Europa tem outro fuso horário, né? Então, bora falar um pouco, né? Voltar um pouco, né? No que é o rolê da magia, do caos, né? Eu sugeri, né? Tive a ideia de colocar esse tema, né? A magia do caos é muito mais do que servos astrais, justamente, né? Para dar uma desmistificada aí no povo que acha que ativar servo astral é magia do caos. Assim, é uma coisinha só, né? Acabou se tornando muito popular. Mas não se preocupe, nós vamos começar do começo. Bom dia, Paula. Bom dia, quem está aqui? Deixa eu ver. Não consigo ver quem comenta lá no grupo. E agora? Natana. Bom dia, Vats. Bom dia, Etrusca. Deixa eu ver se eu consigo ver o vídeo ao vivo aqui. Para ver quem está comentando. Não aparece para mim quem comenta. Então, pessoas que estão no grupo lá da FAI, bom dia para todos vocês. Eles falou, na gringa vejo o povo usando muito mais só sigilos do que esse conceito de servos astrais. Sim, na verdade, servos astrais é uma coisa muito brasileira. Mas vamos começar do começo. O que é a magia do caos? Né? A magia do caos é um sistema mágico que foi criado ali pelo Peter Carroll e pelo Ray Shelwin. Né? Eles são assim os pais da magia do caos. E eles consideraram que são os herdeiros dos Oskia, que foi inventado lá pelo Austin Spare, lá na década de 50. Então, tem o sistema mágico do Austin Spare, chamado Oskia. Peter Carroll e Ray Shelton foram lá e beberam daquela ideia ali do Austin Spare e criaram a magia do caos, meio que baseada ali nas práticas que o Austin Spare colocou, né, na criação do sistema mágico dele, chamado Oskia. Então, nós temos ali os 2 livros básicos, ou 3 livros básicos da magia do caos, que é o livro dos resultados, do Ray Shelton. Nesses livros, no livro dos resultados, a gente vai ver muito
sobre sigilos. Né? A gente não tem muito além de sigilos e dessa ideia básica de ter um diário mágico, né? Por isso que chama livro dos resultados, né? Que é colocado como essencial essa coisa da gente ter um diário mágico, né? Um diário mágico para a gente saber se a gente está fazendo os paranauê certo e tudo mais, ver as mudanças que estão acontecendo, sim, registrar mesmo os nossos resultados mágicos. Mas, inclusive, sugiro que a gente vá além de ter apenas um diário mágico. Né? Eu sempre coloco ali na minha mentoria a importância de ter um diário mesmo, um diário comum, de você escrever sobre o seu dia a dia mesmo, até fazer uma biografia, escrever sobre o seu passado. Isso tudo é ótimo, ótimo, ótimo para o autoconhecimento, né, autocontrole e autodesenvolvimento. Então, ter um diário, além do diário mágico, é fantástico. Então, aí o Ray Sherman vai passar muito nessa parte do diário e vai entrar mais na questão dos sigilos mágicos. Né? O que é um sigilo mágico? É quando você pega o seu intento, né, a sua intenção, e transforma essa intenção em um símbolo. Né? A ideia é que você consiga, né, mudar completamente, né, a forma ali da sua intenção, até o ponto de você nem lembrar mais qual era a intenção por trás daquele símbolo. E aí você vai fazer a ativação, né, desse símbolo na sua mente. Geralmente eles vão utilizar a técnica da gnose, né, a ativação mais comum que a gente vai ver ali nos livros básicos de magia do caos, né, o Libernu e o livro dos resultados é a ativação através da gnose. E o que é a gnose? É aquele estado de transe, ou estado em que a gente está no automático, ou estado assim, qualquer estado diferente da nossa mente, que não seja o estado consciente, é considerado um estado de gnose. Só que existem infinitos níveis de estado de gnose. Então, às vezes, você está lá andando de busão e sua mente dá uma viajada na maionese, você dá, sabe, aquela viajada na maionese, aquilo é um estado de gnose. Então, você está meditando, é um estado de gnose. Né? Você pode estar meditando comum ou meditando, né, com a ferramenta do site, por exemplo. Então, assim, a ideia é mudar o estado mental. Então, existem inúmeros níveis, né, de gnose. Por exemplo, a meditação básica de só respiração é diferente da meditação profunda, que você perde a noção da realidade. O que é diferente também da quimiognose, né, quando você usa outras substâncias para entrar em estados diferentes, que é diferente daquele transe do ritual de tambor, seja xamânico, seja na Umbanda. Então, existem diversos estados de gnose. E esse é o estado, né, que vai ser utilizado ali na base da magia do caos para fazer a ativação de sigilos mágicos e qualquer outro tipo de ritual. Então, basicamente, a gnose está ali na base mesmo. Claro que depois eu vou falar que tem outras partes que a gente pode utilizar, né, para fazer a ativação dos símbolos mágicos. Mas a base da magia do caos é essa, é a gnose, né, e símbolos mágicos. Então, esses sigilos, né, o Ray Sherman, ele vai focar muito nessa ideia do sigilo. E só para diferenciar aqui, gente, sigilo é a sua intenção transformada em um símbolo. Aí, esse símbolo, né, ele se torna ali um tipo de encantamento, né, um símbolo encantado. E aí você vai ativar esse símbolo através do estado de gnose, gravando esse símbolo no seu inconsciente, para assim você atingir seu intento. Então, assim, essa é a base que você vai ler ali no livro dos resultados. E no Peter Carroll, ele abre para muito mais coisas. Peter Carroll, ele vai entrar em partes de meditação muito forte no Liber MMM. Você vai ver que ele, meditação pura. Ele vai entrar na parte de trabalho com as sombras,
onde ele vai dar rolê com o Chorozon, ele vai entrar na parte de descondicionamento de crenças, que eu sempre bato nessa tecla, que é uma das coisas mais importantes, né, da magia do caos, esse descondicionamento de crenças. Aí isso vai vir através de coisas bem radicais mesmo, de processos de liberação, e aí você vai entrar na blasfêmia, na heresia, na transgressão de como é que fala aquelas coisas sociais, de modus operandi, de relações sociais, não, tem uma palavra boa para isso, aquelas coisas sociais, aqueles modos sociais que a gente segue sem nem saber por quê. Então tem muito mais coisa, né? Muito mais, é uma parte muito mais de você conseguir ter um controle, ter uma compreensão e controle de si, né? Que você vai ver ali no Libernu e no Psiconauta. Então, assim, a gente vai entrar em uma questão bem mais profunda ali naqueles livros, né? E principalmente com práticas, né? Prática de meditação, ritual de caosfera, ritual de nomeação de demônios para banimento de demônios. Então, assim, é muita coisa. E aquilo que você não vai ver nesses livros básicos é servos astrais. Não tem absolutamente nada sobre servos astrais nos livros básicos de magia do caos do Reichel e nem do Peter Carroll. Né, ali não tem no Libernu, não tem no Psiconauta, não tem no livro dos resultados, nada sobre servos astrais. O que mais se aproxima dos servos astrais ali, que você vai ver no Libernu, vai ser sobre a criação de elementais artificiais. Então, assim, Peter Carroll ele coloca elementais artificiais, né, e que depois o Phil Heine vai transformar essa ideia de elementais artificiais em servos astrais. Né? Claro que não é invenção de nenhum dos dois, isso são técnicas que já tinham em outros sistemas mágicos mais antigos. Mas o que eu quero deixar claro aqui na base da magia do caos, nem existe servos astrais. O Phil Heine que coloca a ideia de servos astrais e que acabou depois ficando muito popular, e eu vou entrar nessa onda também. Bom dia, Thiago. Bom dia, Dharma. Bom dia, Sofia. Magia do caos é muito mais que servos astrais, é um mundo de possibilidades, exatamente. Imposições sociais, mas não é só imposições sociais, não. É aquelas coisas que são padrões sociais, padrões comportamentais e sociais, tipo isso. Então, gente, só para lembrar aqui, né, se você for buscar servos astrais lá nos livros básicos, Libernu, Psiconauta, livro de resultados, você não vai encontrar. O que você vai encontrar é sobre sigilos mágicos, sobre elementais artificiais, mas principalmente práticas de autoconhecimento, autocontrole e autodesenvolvimento. Além, né, isso tudo faz parte das práticas de desconstrução, né, que é muito forte, principalmente ali no Peter Carroll, a questão da desconstrução mesmo, cara. É tipo assim, você entra na magia do caos achando que, né, que vai ser a mesma pessoa para sempre, não, cara. A ideia é justamente você se desconstruir completamente e reconstruir, mano. É uma coisa muito mais profunda do que isso. Aí você fala assim, beleza. E onde os céus astrais entram nessa ideia? Ai, ai. Todo mundo, aqui no Brasil, né, os céus astrais se tornaram um grande fenômeno. Então, muita gente teve acesso à magia do caos através dos céus astrais. E justamente porque é uma ferramenta muito fácil de ser utilizada. E foi mais facilitada ainda com a criação do site Caotize. Mas vamos começar do começo.
Antes, né, qual que era a ideia? Quando o Phil Heineken trouxe a ideia de servos astrais, a ideia dele era o quê? É você criar um assistente mágico, né, uma forma pensamento que pudesse te ajudar ali no caminho do ocultismo, né, em você conseguir aprender mais magia, ou então fazer mais, né, rituais, obter mais conhecimento. Então, os servos astrais era uma coisa, né, a ideia era que fosse um assistente mesmo, né, um assistente do mago. Então, assim, primordialmente era cada mago do caos fazia o seu próprio servo astral, né, e aí ele seria seu assistente ali no rolê. É igual, por exemplo, o caotizador, né, que eu criei. Ele seria ali, digamos assim, meu assistente mágico, né, dentro da magia do caos, que ia me ajudar a, a trilhar esse caminho dentro da magia. Essa foi a ideia básica. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito doida. Primeiro, foi a criação do primeiro servo astral público, né? Porque antes a ideia era o quê? Cada mago criava, né, seu próprio servo astral pessoal e ficava de boa com ele. Mas aí rolou uma parada muito louca com um tal de Profeta Louco. Ele tinha feito um sigilo mágico de expansão e compreensão temporal chamado Fotamecos. E aí ele foi num show, acho que do Metallica, e nesse show ele teve uma epifania e transformou esse sigilo mágico em um servo astral. E a partir daí ele passou, né, esse servo astral, Fotamecos, para os amigos dele usarem também. Só que a ideia era copiar, né? Era tipo assim, você fazia uma cópia do servo astral para si. Então, é como se cada um que fizesse essa cópia tivesse para si, né, aquele servo astral ali. Então, assim que começou o rolê. Aí, depois de algum tempo, aqui no Brasil, começou a ficar muito popular os servos astrais do Tommy Kelly. O Tommy Kelly é um cara lá da Europa, não lembro qual país, mas é um artista bem bacana. E ele fez um sistema mágico baseado em servos astrais, criou ali os 40 servidores. Né? Então, fez essas cartas bonitinhas, baseadas em arquétipos, entidades, cartas de tarô, e até criou um sistema divinatório também, utilizando servos astrais, e por algum motivo isso se tornou assim, muito popular aqui no Brasil. Então, assim, por quê? Porque imagina, vem 40 ferramentas prontinhas e bonitinhas, facílimas de ser utilizadas, que você não precisa saber nada de ocultismo, nada de magia, só chegar lá, ativar e pronto. Então, assim, se torna muito popular, principalmente aqui no Brasil, né, que tem muito essa coisa de trabalhar com entidades, seja com santos, seja com orixás, né? Então, assim, a gente tem uma mentalidade muito religiosa ainda, né? Essa questão de trabalhar com entidades. Então, caiu como uma luva aqui para os brasileiros e se popularizou muito e acabou que a galera ficou achando que a magia do caos é isso. A magia do caos é ativar servos astrais. Mas essa é simplesmente uma das ferramentas que se tornou muito popular. Tanto que lá fora você vai dar rolê nos grupos de magia do caos fora daqui, você não vai ver ninguém falando de servo astral. No máximo, alguém falando um pouco sobre algum do Tommy Kelly de vez em quando. Mas essa febre de servos astrais que rola é só aqui no Brasil. E não só isso, né? Todas essas invenções que foram criadas em cima dos servos astrais, como contrato, formas de ativação, formas de alimentação, agradecimento, cor de vela, tudo isso é invenção brasileira também. Não existe nada disso nas bases dos servos astrais, eu sempre falo. Servo astral, você pode ativar do jeito que você quiser, se agradece se quiser, faz contratos se quiser, se faz do jeito que você quiser.
Só que, como o povo gosta de regrinha, né? Aí acabou se apegando a esse tanto de coisa inventada aqui. Então, isso é questão de paradigma, né? Tipo assim, o paradigma brasileiro religioso em relação a entidades, né? Sejam orixás ou santos, é muito assim. É muito de você fazer o pedido, dar uma oferenda, né? Ir lá e dar um agradecimento, né? Tudo mais. Já o lance do contrato foi só um mal-entendido, né? Que o contrato do servo astral, ele é, na verdade, a ficha do servo astral. Né? Você faz aquela ficha, o que a gente chama aqui de ficha, aquilo é o próprio contrato. Só que a galera nova lia sobre e pensava, e o contrato? E o contrato? Aí começou a ter também essa egrégora do contrato, né? De você ir lá e escrever um contrato bonitinho pro servo. Então, assim, o fenômeno dos servos astrais na magia do caos aqui no Brasil, que é muito interessante de ser estudado. E eu vendo isso, né, desde lá do comecinho, eu fico assim, mano, isso é muito louco, isso é um fenômeno de ocultismo, assim, mundial, a nível mundial, né, uma coisa que você não vê em mais lugar nenhum, só aqui no Brasil, cara, e é muito doido. Claro que isso é meio problemático por um lado, né, porque isso faz com que as pessoas fiquem só na ferramenta e não se aprofundem, né? Ou pior ainda, acaba criando um tipo de religião de servos astrais, né? O que não tem nada assim de magia do caos no rolê mais. Mas é isso aí, esse é o resumo dessa ópera, mas vamos continuar entrando nesse rolê aí, povo lindo do meu coração. Enquanto isso, vou até tentar aqui achar os comentários lá do grupo. Todo mal eu sou amor. Eu estou tudo mal. Vamos ver vocês aqui. Aí, Liberno, hoje gostei mesmo. Liberno é ótimo, mano. Ah, gente, quem tá querendo realmente se aprofundar nos livros básicos e tudo mais, né? Tem quem tá querendo ir além dos seres astrais e tá meio perdido, tem processos de mentoria, né, e de curso aqui no canal. É só se tornar membro nível cautizador aqui no canal do YouTube. Né, e aí eu tenho 30 episódios já em que a gente destrincha todas as partes mais interessantes da magia do caos. Demônios pessoais, foi usando magia sobre o tema. Lá no. Você vai ver sobre demônios tanto no livro dos resultados quanto no Libernu. Né? No livro dos resultados é bem interessante a parte em que faz a nomeação e sigilização de demônios interiores. E lá no Libernu você vai ver a nossa luta contra o Chorozon e tudo mais. Mas dentro do sistema da magia do caos, que é um sistema totalmente biopsicossocial, essa ideia de demônios ela está em que os demônios eles são mentais, eles vivem na nossa mente. Né? Não existe essa coisa de achar que tem algo fora, o que tem céu, inferno. Né? Meio que é ignorado a ideia do paradigma sobrenatural, né? Tanto que é considerada a magia do caos como magia psicológica. Né? E eu até coloquei um pouco acima, né? Mudei um pouco esse conceito para paradigma biopsicossocial, em contraponto ao paradigma sobrenatural. Então, quando a gente vai falar de demônios aqui na magia do caos, a gente está falando de demônios interiores, que geralmente são vícios, medos, instinto e por aí vai. Então, assim, se quer saber mais sobre demônios, como a magia do caos vê os demônios, você dá um rolê aqui no canal do YouTube Cautizes, tem um vídeo sobre demônios. Aí eu deixo bem explicadinho a visão que a magia do caos tem sobre demônios. Oi, dia do Cine.
De Anderson, nunca ouvi falar em elementais artificiais, biografia de referência. Tá no Libernu, cara. Só que ele não dá esse rolê que a gente vê hoje. Hoje, quando a gente fala de servos astrais, cara, tem assim, passo a passo, né? Igual você chega aqui no canal, tem uns 20 vídeos só sobre servos astrais, detalhando tudo bonitinho. E o Peter Carey ele não faz nenhum detalhamento sobre elementais artificiais, ele fala só um pouco, e você pode criar um elemental artificial, tal. Ele fala muito por cima, assim, porque aí entra uma outra parte. A magia do caos, cara, quando a gente, né, foi conhecer magia do caos e popularizou aqui no Brasil lá nos anos 2000 ou um pouco antes, ela não era magia para iniciante, né? Então, assim, quando eles escreveram os livros básicos, eles não estavam focando em iniciante, em quem está começando agora. Né? Eles estavam focando em quem já sabia bastante de ocultismo. Né? Então, a magia do caos já era um nível avançado, é você já ter dominado ali, seja hermetismo, taoísmo, cabala, demonologia, tantra, ter dado rolê já em vários sistemas, né, para chegar na magia do caos e se libertar de dogmas e doutrinas. Então, a magia do caos ela vem muito mais como libertação do que como um sistema para iniciantes. Então, a ideia é o que? Cara, beleza, vai lá estudar de tudo, vai lá estudar telema, luciferianismo, né, coete, solomônica. Então, assim, naquela época todo mundo estudava muita coisa ao mesmo tempo, pelo menos uns 5 sistemas mágicos. E aí depois ia para a magia do caos, que a magia do caos ela, né, você conseguia compreender melhor o que tem ali nos livros básicos, porque você já tem, né, uma bagagem de sistemas mágicos, e aí ela servia muito para libertar a nossa mente dos dogmas e doutrinas, né, que os sistemas passavam. Ela fala assim, dentro da filosofia da magia do caos, era tipo assim, ó, você já aprendeu ali esse rolê de Goethe, por exemplo, igual eu fiz. Beleza, você aprendeu Goethe, agora se liberta do dogma, ou da doutrina, ou das receitinhas da Goethe e cautiza essa porra. Aí, beleza, eu vou lá e faço o quê? Cautizo a Goethe. E, inclusive, tem um vídeo sobre isso aqui, quem quiser conhecer, de cautizando a Goethe. Então, a magia do caos, ela não é, inicialmente, né, para quem está começando. Ela veio, assim, bem para quem já tinha uma bagagem. Já hoje em dia, muitos iniciantes começam, né, através da magia do caos. Por quê? Por causa dos céus astrais. Mas ficam só nos céus astrais. Então, assim, não chega nem a tocar na superfície da magia do caos. É aquele lance do iceberg. Não chega nem na ponta do iceberg, né? Os céus astrais fica bem ali, bem na pontinha mesmo do iceberg, do que é a magia do caos. É só uma ferramenta ali. E lá, quando você vai ver, cara, tem muito mais coisa. Então, assim, para quem conhece a magia do caos através dos céus astrais e vai ler Libernu, por exemplo, fica assim, uai, tô entendendo nada, mano. Cadê os céus astrais nessa porra? Porque não tem mesmo. Né? É muito exercício prático, exercício de meditação, exercício de você fazer rituais e por aí vai, cara, é outro rolê. Então a galera fica até meio perdida. Quem chega através dos céus astrais, né, acaba não encontrando muita coisa sobre céus astrais nos básicos, não. Coisas da vida. O ideal é que você entenda bastante sobre sistemas mágicos, né, para entender de fato o que a magia do caos propõe. Né? E não é só ficar papagaiando que nada é verdadeiro, tudo é permitido, nós somos livres, fazer o que quiser. Não é só dar uma de papagaio, não, é entender o porquê que a gente, né, joga essa ideia da liberdade. Né? Porque não adianta nada ficar igual um papagaio se você não entende como funcionam os mecanismos por trás da magia. E a ideia é essa, a gente conseguir subverter sistemas mágicos porque a gente conhece os mecanismos da magia. Povo lindo, meu coração.
Autoconhecimento, conhece a ti mesmo e aos deuses. Nada está fora, tudo dentro da mente. E essa é uma ideia ótima que é bem hermetista, né, gente? O universo é mental. Sempre que você pensar no lance do paradigma da magia do caos, lembra dessa lei hermetista, lei hermética. O universo é mental. Então a gente sempre vai considerar que tudo que está acontecendo na nossa mente. Mesmo que a gente esteja fazendo evocações e por aí vai. O Sevastral virou como um santo popular aqui no Brasil, é tipo isso. Na Europa, os mais sigilos, sim. É muito difícil ver servos astrais fora do Brasil, cara, muito difícil. Você vai ver só os do Tom Kelly, no máximo. Agora, você chega lá no Cautiço, tem 300 servos astrais e tem muitos que eu nem cadastrei ainda. Então, assim, isso é um fenômeno totalmente brasileiro. Porém, acho que a criação de servo astral serve muito para criar o foco na intenção pela visualização. E aproveitando essa, como que a gente difere, né? A gente fala assim, tem sigilos mágicos, a galera usa mais sigilo mágico lá fora. Qual que é a diferença de um sigilo mágico para um servo astral? O sigilo mágico, como eu falei, ele é quando você pega uma intenção, né, um intento, e transforma esse intento num símbolo mágico. Então, digamos assim, seu intento é eu sou feliz. Esse é um intento. Aí você pega, utiliza uma das diversas técnicas de sigilização e transforma esse intento em um símbolo. E vai ativar esse símbolo. Isso é a base do sigilo mágico. Já um servo astral, ele é um conjunto de características e habilidades. Então, você pega ali e coloca um tanto de habilidades que você quer naquele símbolo mágico, né? Mas o servo ele é um energizador, e ele vai conseguir me dar mais sabedoria, ele vai me ajudar no meu autodesenvolvimento e por aí vai. E aí você transforma esse conjunto de características e habilidades em um símbolo. Claro que ficou muito popular a ideia de você colocar uma imagem junto, né, uma imagem ilustrativa, e depois veio a ideia de você colocar formas de ativação, aí depois veio a ideia de formas de alimentação, aí formas de banimento, forma de agradecimento, mas isso tudo veio depois, né? Isso tudo foi inventado aqui no Brasil. Quando você pega os do Tommy Kelly, por exemplo, você não vê nada de forma de alimentação, forma de ativação, nem nada disso. Você vai ver só uma descrição, né, daquele conjunto de características e habilidades e pronto. Por quê? Porque você ativa do jeito que você quiser, mano. Então, assim, você vai ver essa coisa de formas disso, formas daquilo em servos astrais que foram criados aqui no Brasil, que aí é cheio de outras regrinhas aqui baseadas na nossa cultura. Canta. Depois que a gente entra no caos, é um caminho sem volta. Depois que o cérebro expande, é muito difícil voltar ao tamanho natural. É por aí. A magia do caos, ela tem um processo de desconstrução, né, e de expansão de limites, cara, que é muito radical. Tanto que muita gente não dá conta, né? Se você está ainda cheio de crenças, né, baseado aí em doutrinas e dogmas, etc. Tal, a galera chega e não dá conta da liberdade da magia do caos. Mas se você consegue, né, superar, né, algumas limitações mentais suas e ir para a liberdade que a magia do caos dá, cara, você não volta mais. É o caminho sem volta mesmo. Ei, ei, ei. Hermetismo é vida, né? Sim. Bom dia, Mal.
Magia do Caos nunca foi para iniciantes mesmo. Tanto que Libernu e Psiconautas são obras conclusivas, obras feitas por quem já tinha muita caminhada em diversos sistemas complexos. Exatamente. Mas é bom, né, sempre lembrar disso e trazer essa galera dos servos astrais para vir conhecer, né, a magia do caos mais profundamente. Porque senão você fica igual crente, só rezando para santo. Qual que é a diferença do... Eu gosto de fazer essa separação entre os magistas e os usuários de magia, né? Os magistas são aqueles que estão realmente trilhando o caminho da magia, estudando, né, buscando cada vez mais conhecimento, passando por aquelas 3 bases, né, de autoconhecimento, autocontrole e autodesenvolvimento. Já os usuários de magia são aqueles que simplesmente ficam utilizando essas ferramentas básicas para resolver probleminhas mundanos. Então, a galera que fica buscando simpatia, a galera que fica usando servo astral público, né? Aquele povo que só fica na superfície. Então, a ideia aqui é trazer esse povo que só fica na superfície, né, para se aprofundar mais, né, no que é a magia do caos de verdade. E, ó, entender como as coisas funcionam. Respira, povo lindo. O que o sistema da magia do caos se tornou tão poderoso? Um que tem a ideia libertária, tem uma outra parte em que a gente considera como um metasistema, né, que, ou seja, a gente pode, dentro do sistema da magia do caos, utilizar qualquer outro sistema mágico. Então, assim, não, vou lá cautizar Telema, vou lá cautizar a Goetia, né, vou lá cautizar o catolicismo, né, vou transformar santos em seres astrais, mano. Então, assim, dá para você unir qualquer sistema mágico dentro da magia do caos. Então, essa ideia de que a magia do caos seja também um meta-sistema, né, em que você pode utilizar todos os sistemas mágicos que quiser. Vou lá cautizar o Wicca. Vou pegar 3 entidades diferentes e transformar no servo astral. Inclusive, eu até fiz isso com o Exu Zen. Dá para ver? Eu peguei o Exu, né, que é o rolê lá, né, da Umbanda, Candomblé, é uma coisa bem afro-brasileira mesmo. Juntei ele com a ideia do Zen, né, com a ideia do monge Zen mesmo, e criei um servo astral chamado Exu Zen, né, em que ele vai unir, né, essas 2 polaridades. E aí você vê no símbolo mágico, né, que eu utilizo o tridente do Exu, o Yin Yang e aquela rodinha que é símbolo do Zen. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente faz quando a gente compreende como funcionam os mecanismos da magia e principalmente a simbologia, né, a questão da utilização de arquétipos e por aí vai, de o que são elementais, o que são forças da natureza, né, para você ir lá e fazer essas junções que parecem ter nada a ver, porque compreender como funcionam os mecanismos faz com que você consiga unir aquilo que parece ser um paradoxo, mas não é. Então, essa, assim, é esse que é o grande poder da magia do caos, né? Você compreender os mecanismos e saber utilizar de tudo para fazer o seu rolê. A galera fica muito no ABC do caos, aí aparece alguém falando que invocou alguma coisa, a internet vai loucura. Eu lembro quando eu criei o ritual caótico de choque de egrégor, né? Que foi, assim, uma revolução no ocultismo. E todo mundo fala de não, vamos cautizar tudo mesmo, né? E, tipo assim, eu ficava pensando, cara, beleza, eu tô falando muito sobre cautização, mas cadê eu mostrando na prática o que é uma cautização de verdade? Aí começou a criar um ritual na minha mente, né? E eu
sempre fui muito de magia mental, né, e tudo mais. Os rituais cerimoniais que eu participava eram só os rituais de Umbandime, os rituais de xamanismo, né, fora daqui. Eu nunca tinha feito um ritual cerimonial só eu mesmo, sozinho, dentro da minha casa. Né? E aí eu comecei a criar esse ritual. Vou criar um ritual doido demais, bem caótico. Então eu fui lá e pensei, cara, beleza, eu tenho aqui 72 daimons aqui, as cartinhas dele, tem as cartinhas de 72 anjos, eu tenho as cartinhas dos 44 servos astrais, né, do Tommy Kelly. E aí o ritual foi criando na minha cabeça. Falei, mano, meu ritual vai ser de invocação dessa galera toda ao mesmo tempo e com ayahuasca ainda por cima. Aí eu criei o ritual caótico de choque de egregores. Depois até acrescentei mais entidades e por aí vai, mano. Muito doido mesmo. Tem live sobre isso aqui também no canal. Quem quiser dar rolê. Deixa eu... agora eu consigo ver os comentários aqui. Vou até colocar lá o youtube.com/cautize-se. Aí, agora deu tudo bonitinho. Então, assim, é esse tipo de cautização. Outra, quer saber mais sobre como cautizar um sistema? Vê aqui no canal um vídeo chamado Cautizando a Goetia, que eu ensino passo a passo, né, de como que mentalmente a gente observa o sistema, desconstrói o sistema e aí faz o nosso próprio sistema caótico baseado nele. Então, assim, esse de Goetia do Caos, cara, é muito bom para você entender mesmo como que funciona esse rolê de caotização de sistemas mágicos. Como se tratam temas de cláusulas contratuais não previstas, mais uma vez, sou leiga, primeiro que esse lance de contrato, cara, é uma invenção. Você faz se você quiser. Então, assim, imagino que você esteja falando dessas cláusulas contratuais imprevistas de servos astrais públicos. Isso também é uma lenda urbana, mano. Você não precisa nem acreditar nessa coisa. Ah, fez um servo astral público, colocou aí com uma cláusula oculta. Mano, isso é pura lenda urbana. Ah, pode existir isso, mas não importa. O que importa é o que está escrito na ficha de servo astral. Só. Agora, se você acreditar que tem uma cláusula oculta num servo astral, aí fodeu, porque a sua própria crença cria essa cláusula oculta. Por isso que tem uma parte muito importante da magia do caos, que é a desconstrução do mecanismo de crenças, para que você tenha controle sobre ele. Porque se você acreditar em qualquer tipo de merda dessa, assim, de cláusula oculta, etc e tal, mano, você é facilmente controlado. As pessoas podem te controlar de forma muito fácil, porque você está acreditando, o seu mecanismo de crença está aberto, a besteira. Então, assim, controle seu mecanismo de crença de forma que você acredite apenas em algo que vai te dar coisa boa, algo que vai te dar força, né? Em coisas legais, cara. Se seu mecanismo de crença fica viciado em buscar cláusulas ocultas ou coisas negativas, cara, nem usa mesmo. Ou vai estudar mais de magia do caos para desconstruir esse mecanismo de crença, ou para de fazer magia, porque magia não combina com medo. Né? Se você tá com medo, cara, vaza. O negócio da magia é o seguinte, é fazer acontecer, cara. Aí a magistas trilham caminho mais de crente, né? Os medrosos. É foda, mano. Mas isso é muito uma conversão, né? Eu ia falar choque de egrégora, mas não é bem um choque de egrégora. O que acontece principalmente aqui no Brasil? Essa convergência de egrégoras, né? Em que a gente pega um povo muito religioso
que está acostumado com determinadas receitas de trabalhar com entidades, e aí eles vão aplicar a magia do caos dentro desse paradigma religioso e realmente tratar servos astrais como santos. Normal, cara. Isso é coisa de cultura mesmo, de movimento cultural, de sociológico mesmo, algo que dá para estudar dentro de antropologia, de sociologia mesmo. E é exatamente essa ideia do Telema, né? Utilizar a magia com vontade pura, aliada à percepção. Não apenas desejos baseados em aspecto dinâmico do ego, como instinto primitivo. Ao invés de utilizar a magia como ferramenta para chegar a uma versão melhorada de si, usam para satisfazer caprichos pessoais. Mas nada contra, cada um com suas prioridades. Cara, mas isso é só o... Assim, eu sou muito otimista nessa questão. Eu penso o seguinte, todo mundo, né, a grande maioria da galera, chega na magia para resolver probleminha mundano mesmo. Né? Chega na magia ou para querendo uma simpatia lá, me dá uma simpatia para arrumar dinheiro, porque o meu aluguel está atrasado, me dá um servo astral para eu arrumar um namorado. É sempre assim, galera, inicialmente vai procurar magia para resolver probleminha mundano mesmo, normal, cara. O que mais você vai ver é isso, usuário de magia. Agora, a ideia é trazer esse povo, né, para a parte realmente legal da magia. Né? Porque se você ficar ali na superfície, mano, qual que é a sua diferença de um evangélico? Nenhuma. Qual que é a diferença sua para um católico que está rezando para asa? Nenhuma. Né? Tem nenhuma diferença de uma pessoa que ativa um servo astral público para um cara que está rezando para Jesus Cristo. Resolver um problema dele. Tipo assim, é a mesma coisa, é o pensamento religioso igual. Agora, para você passar para um nível, né, de se tornar magista, cara, nossa, aí você tem que entender muita coisa. E a magia do caos tem para mim um aspecto muito atrativo, que é a liberdade, a libertação de dogmas, sim. Inclusive, no Libernu, ele tem um capítulo bem bacana em que é feito só sobre isso, só sobre libertação, né? Desconstrução de mecanismo de crença, liberação, você realmente ir contra todos os dogmas, doutrinas e até questões sociais mesmo, para você se libertar. E muita gente não consegue entrar nessa área, não. Quando eu jogo umas blasfêmias, né, e umas heresias lá na página, cara, até a galera do ocultismo fica assim, pô, mano, pegou pesado. Mas isso é o quê? Isso é coisa dessa fase de liberação, de você conseguir realmente uma liberdade absoluta. A parte mais maravilhosa do caos é a desconstrução de crenças. É isso aí. Bom dia, Mônica. É como tarô. A primeira ligação é apenas a busca da resolução de problemas diários. E aí depois você entende que o tarô não, dentro do tarô tem todo um caminho, né, de autoconhecimento, autocontrole, autodesenvolvimento. Dentro do tarô, mano. Se você estudar o tarô assim, com essa ideia, né, de que o tarô é um sistema mágico em si mesmo, você consegue trilhar o caminho da magia dentro do tarô. Isso é muito doido. Agora, a maioria das pessoas está usando tarô para quê? Para perguntar se o ex ainda ama. 90% da galera que procura tarólogos é para perguntar se o ex vai voltar ou se o ex ainda ama. Mano, normal, natural. É sempre assim. Ai, ai. Então é isso, povo lindo do meu coração. Galera, vocês têm perguntas, questões? O caminho do bem é na linha de frente. Nada para ele sentir, só com amor. A vida renasce. Organizar, pois não há certeza de nada. Além da vida. Então, povo lindo, acho que eu falei tudo que eu estava planejando falar.
Ô, Paula, se tiver alguma questão aí que você quer que eu aprofunde, dá um toque aí, sua linda. Ai, ai, povo lindo. Se tem uma coisa legal, é quando a gente consegue fazer. Não, quando eu vejo isso, eu fico super feliz, mano. Porque imagina eu moderando o grupo lá do Facebook, né? O grupo do Facebook tem quase 50 mil pessoas. E é 99% bobeira, né? 99% é só resolução de probleminhas mundanos. Então, quando eu vejo que uma pessoa sai dali, né, faz esse trajeto de chegar pela página ou pelo site, né, ir para o grupo e faz o trajeto para entrar mesmo, para se aprofundar, né, quando deixa de ser um usuário de magia, para começar realmente a entrar no mundo da magia, né, se tornar um magista de verdade. Sempre que eu vejo isso, cara, eu fico assim, ó, bom demais, cara, porque a maioria vai ficar só na superfície mesmo, vai ficar só resolvendo probleminha base para sempre, coisa da vida. Mas então, assim, eu acho que a coisa que me dá mais motivação de continuar é que pelo menos alguns, mesmo que seja menos de 1%, pelo menos esses menos de 1% conseguem fazer essa transição, né, de usuário de magia para magista e finalmente começar, né, a trilhar esse caminho do ocultismo, que é muito mais doido do que você ficar fazendo oração para ser astral e resolver probleminhas mundanos, mano. Ai, coisas da vida. Então é isso, povo lindo. Eu acho que a gente já pode finalizar, então. Só fazer o rolê do canal. Eu sou o Rafael Zen, do Cautices, o projeto Cautices. Se você coloca no Google Cautices, você vai achar o canal do YouTube, o site, a página do Facebook, o grupo do Facebook, o Instagram, né? E todo o ecossistema Cautices vai estar facinho de ser encontrado. O ideal é vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, que é onde realmente rola as coisas legais, né? Onde rola a coisa boa mesmo, é aqui no canal. Né? E, preferencialmente, se tornar membro do canal nível coachizador, porque aí tem o curso de Magia do Caos com passo a passo, né? Desde o comecinho aí de como se tornar um magista do caos mesmo. Então, bora fazer acontecer. De resto, cara, só tudo é lindo e maravilhoso. Eu agradeço pelo caos, porque eu aprendi a entender o que tem por trás da máquina, e isso não tem preço. É exatamente. A grande rolê é a compreensão dos mecanismos, né, cara? Eu sempre gosto de falar isso. Dos mecanismos da magia, dos nossos mecanismos mentais, internos. Essa que é a parte mais legal do rolê da magia do caos. Então, chegar nisso pode ser bem difícil, mas é muito compensador. E para quem realmente vai dar um rolê de verdade dentro que, né, da magia do caos, lembre-se que parte básica é autoconhecimento, autocontrole e autodesenvolvimento. Com isso, cara, você tem tudo. Né? Você faz qualquer rolê do jeito que você quiser. E para quem ainda não conhece o canal, vai lá para o YouTube, procure Caiotises, que tem mais de 200 vídeos lá sobre um punhado de coisa, tem conteúdo para caramba lá. Então, assim, dá para você entender bastante, né, qual que é o cerne da magia do caos lá no canal. Invoca o orixá, invoca o orixá, invoca o orixá, Buda, Jesus e chega quem você chamar. Adoro essa música Canto da Revolução, porque ela é bem taoísta, né? Invoca o orixá, Buda, Jesus
e chega quem você chamar. Amo. Então é isso, Paulinho, meu coração. Agradecido a todos vocês que assistiram. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. E agradecido aí a Paula pelo convite. Foi bem legal esse rolê. Espero que você tenha gostado também. E estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. E até a próxima. E agradecer por eu ser mais um vencedor. As lutas das batalhas.